Olá, semana de muita discussão e polêmicas no plenário da Câmara. Um dos projetos aprovados aumenta as penas para quem fizer disparos ou portar arma de fogo de uso proibido. Outro permite a emissão de títulos para os ocupantes de áreas localizadas nas faixas de fronteira, o que inclui terras indígenas ainda não reconhecidas oficialmente. Foi aprovada ainda a possibilidade do trabalhador pedir o cancelamento da contribuição sindical pela internet e não apenas pessoalmente, como é hoje. E em uma sessão que virou à noite, o plenário começou a discutir projeto que torna crime a aproximação do agressor da mulher agredida, mesmo com permissão da vítima. Vamos começar falando do combate à violência. O plenário aprovou e enviou para o Senado o projeto que aumenta as penas para quem fizer disparos, portar ou possuir arma de fogo de uso proibido ou restrito. As de uso restrito são permitidas apenas para uso de forças de segurança e CACs, como são conhecidos os caçadores, atiradores e colecionadores. Entre elas estão as armas automáticas, fuzis e algumas pistolas. As de uso proibido só podem ser usadas por militares e forças de segurança específicas. São as submetralhadoras, metralhadoras e armas camufladas, como as que têm forma de caneta. De acordo com a proposta, a pena para disparo de arma de fogo, que hoje é de 2 a 4 anos de prisão, sobe para 3 a 6 anos, se for cometido com arma de uso proibido ou restrito. Já posse ou porte ilegal sobe de até 6 anos de prisão para até 12 anos. A proposta também dobra a pena para a comercialização desse tipo de arma. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Eles apontaram que a proposta pode vir a criminalizar os CACs. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defendeu pena maior apenas para o uso desse tipo de armas por criminosos. A não penalização do proprietário de arma de fogo legal. Essa não penalização, que seria justa e necessária, não foi incluída no relatório final. Por não estar na sua forma ideal, ele não deve ser votado agora, porque ele vai criar um problema que não é o que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o tráfico de drogas praticado com arma de fogo e não a existência da arma de fogo em si. O relator, deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, negou que a proposta prejudique caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Ele justificou a necessidade de pena maior para o uso de armas proibidas. Agora, no Rio de Janeiro, nós tivemos 2 grandes apreensões de armas de calibre pesado, de fuzil, grande quantidade de fuzil que foram encontrados em verdadeiras mansões no Rio de Janeiro. Então, a essência deste projeto é aumentar a pena para quem viola a identificação da arma de fogo, para quem faz o tráfico de armas e para quem faz da arma pratica o crime organizado. Portanto, não é verdade que atinja os CACs, nós precisamos rever a legislação e ter penas mais duras para quem pratica o crime. Outro projeto que também provocou discussão foi o que permite a regularização fundiária com emissão de títulos para os ocupantes de terras localizadas em uma faixa de 150 quilômetros nas fronteiras do Brasil com outros países. A proposta, também enviada para o Senado, ainda autoriza o registro de terras indígenas disputadas por fazendeiros e que não estejam protegidas por decretos homologatórios do governo. O projeto prorroga até 2030 o prazo de regularização das terras localizadas na faixa de fronteira, prazo previsto para acabar no fim do ano. Prorroga também, sem prazo definido, a obrigação dos proprietários providenciarem o georreferenciamento de suas áreas. O projeto beneficia imóveis de até 2.500 hectares. A relatora, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, defendeu a proposta como maneira de dar segurança jurídica aos ocupantes. Nós estamos falando aqui de 11 milhões de brasileiros. Em 11 estados da federação, pega toda a costa oeste do Brasil, o total de 16% do território nacional, 588 municípios, ou seja, nós estamos falando de uma necessária segurança jurídica que a gente precisa dar, com aumento de prazo e também segurança jurídica com relação aos documentos para que as pessoas possam regularizar. Porque hoje em dia, cada tribunal de justiça, cada cartório está fazendo uma série de exigências e as pessoas simplesmente não estão conseguindo cumprir o requisito legal. Mas o que rendeu mais discussão foi o trecho que permite o registro de terras indígenas tradicionalmente ocupadas, enquanto a reserva não for reconhecida oficialmente. A relatora Caroline de Toni explicou que o trecho apenas dá aos supostos proprietários o direito de receber o título dessas áreas até que haja uma decisão judicial. Para deputados da base do governo, como Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, isso vai permitir a invasão de áreas indígenas. Ela também criticou a possibilidade de registro de grandes propriedades na faixa de fronteira. Pela tentativa do projeto de lei,
revogar ou alterar uma decisão que já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional a autorização, a expedição de certidões para áreas, registros de áreas de mais de 2.500 hectares em áreas de fronteira, ou seja, grandes propriedades. Então, o projeto, além de atacar terras indígenas e quilombolas, tenta também colocar esse jabuti. A Câmara dos Deputados aprovou ainda projeto que revoga trechos desatualizados da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, uma legislação criada há mais de 80 anos. A proposta provocou debate entre deputados do governo e da oposição, por prever também o cancelamento da contribuição sindical pela internet, o que hoje é feito pessoalmente pelo trabalhador. O projeto, também enviado para análise dos senadores, retira do texto da CLT mais de 100 artigos com medidas já superadas por outras leis. Um exemplo é o dispositivo que dá ao ministro do Trabalho o poder de autorizar a criação de sindicatos nacionais. E foi justamente o tema sindicato que provocou o maior debate na votação. O plenário aprovou por 318 votos contra 116, emenda que permite o cancelamento da contribuição sindical pela internet. Hoje, o trabalhador tem que comparecer pessoalmente ao sindicato para fazer isso. Deputados da oposição, como Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, defenderam a aprovação dessa mudança na CLT. Hoje o brasileiro é descontado na sua folha salarial de forma compulsória por sindicatos que ele não pediu para ser associado. Nós, com este destaque da oposição, estamos terminando com o absurdo que é ver filas e filas intermináveis em frente ao sindicato para fazer a negativa do desconto sindical. Para deputados da base do governo, isso vai enfraquecer os sindicatos. Foi o que disse o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. E tem duas emendas que foram acolhidas pelo relator, que são extremamente sensíveis, porque elas flexibilizam o cancelamento da contribuição sindical por qualquer meio eletrônico, sem a necessidade de estar presente, sem comparecer pessoalmente. Veja que isso é muito perigoso, porque nós vamos ter o enfraquecimento de todas as organizações sindicais. Outro projeto que provocou muita discussão foi o que considera crime a aproximação de agressor da mulher vítima de violência, mesmo com consentimento expresso da vítima. A Lei Maria da Penha já prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem descumprir medida protetiva, como é chamada a ordem judicial que impede o acusado de se aproximar da vítima. O projeto estende a mesma pena ao agressor que se aproximar da mulher que receber medida protetiva, mesmo que ela concorde com isso. O plenário começou a discutir o projeto em uma sessão que se estendeu até 3h30 da manhã, mas a sessão foi encerrada antes da votação final por falta de quórum e ainda não tem data para ser retomada. A proposta é considerada prioridade pela bancada feminina da Câmara. O argumento principal é que as vítimas podem ser pressionadas ou coagidas pelo agressor a permitir o contato, mesmo havendo medida protetiva, e que muitas vezes a mulher é morta por conta disso. A proibição foi criticada por deputados do Novo e do PL, que apresentaram seguidos requerimentos para tentar adiar a votação. Para o deputado Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, a medida impede a conciliação dentro da família. Você impossibilita qualquer tipo de aproximação da família, do pai, de participar da vida do filho, mesmo com o consentimento da mulher. Então nós estamos igualando todo mundo por baixo, como se todas as mulheres fossem submissas ou que todos os homens fossem mau caráter. Nós temos que ter um texto que possa ter um entendimento que existem famílias que, mesmo que tenha tido algum tipo de desavença momentâneo, que a Maria da Penha é muito rígido nisso, mas que possa ser feita a reabilitação da família em um momento de encontro. A relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, disse que a medida é fundamental para prevenir casos de violência física e psicológica e evitar a morte de mulheres. Quantas dessas mulheres que a gente conhece por aí afora, que eu tive a oportunidade de cuidar delas em loco, olho a olho, que não tinham marcas nenhuma física nos seus corpos, mas sua alma, o seu interior destroçados. Mulheres em situação de depressão, mulheres que, após uma violência, tentam suicídio. Então, uma mulher numa condição psicoemocional dessa, por vezes, ela não vai ter
como definir esse consentimento. O plenário aprovou ainda 2 projetos que criam cargos de magistrados na Justiça Trabalhista, um deles em São Paulo e outro em Minas Gerais. Os 2 seguiram para análise do Senado. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara. Até a próxima.